Oi, nós vamos falar da Margot Ruby. O nome completo dela é Margot Elise Ruby. Ela nasceu dia 2 de julho de 1990 em Dalby, Queensland, Austrália. E ela tem 32 anos. Ela é uma digital influencer e ela é muito conhecida agora porque ela vai lançar um filme da Barbie no próximo mês, em julho. Esse foi o nosso trabalho, foi feito pela Ana Luísa, Cauane, Gabriela, Emily e Lívia. Bom, eu vou falar um pouco sobre a pronúncia do inglês australiano. A primeira coisa que precisamos saber sobre ele é que ele é um inglês considerado preguiçoso, com sotaque preguiçoso, porque os australianos cortam muitas palavras e abreviam muito. Então, eu vou usar a palavra better para comparar ele com o inglês americano e com o inglês britânico. No inglês americano, nós temos sons mais abertos e o T tem um som de R, então a palavra fica better, better. São sons mais vibrantes. Já no inglês britânico, o T tem um som de T mesmo, e o ER, tem um som de A, então fica better, better. Já no inglês australiano, por ter essa abreviação, fica better, better. Além disso, no inglês australiano, a gente também tem um corte do R no final das palavras. Então, forever ficaria forever. Alguma coisa assim. E é basicamente isso. Outra coisa é que também no inglês australiano, ele é uma mistura do inglês americano com o inglês britânico. E que por mais que a Austrália tenha sido colonizada pelos ingleses, eles possuem grande influência do inglês americano também. Bom, agora eu vou falar sobre a diferença de vocabulário entre um inglês australiano e um inglês americano, que inclui o uso de gírias e expressões específicas em cada variante. O australiano utiliza a palavra mate como amigo, já no americano utiliza a palavra friends, que é a mais comum. Essas diferenças refletem as tradições culturais e influências regionais em cada país. Bem, eu fiquei com a parte da gramática, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o que é a gramática, do inglês australiano, né? Qual a diferença dele pro inglês australiano e pro inglês americano. Bem, no inglês americano, eles costumam usar bastante palavras algumas palavras, né, com I, Z e E. E no australiano e no britânico, eles costumam usar algumas palavras com I, S e E. Então, acaba mudando um pouquinho as palavras, né? E no vídeo, a atriz mostra algumas palavras que é nativa dela, né? Porque ela nasceu na Austrália, ela costuma viver lá. E ela comentou sobre algumas palavras nativas. E ela tentou explicar um pouquinho do inglês. Então, por exemplo, stub no australiano ficaria cerveja no português, que que no americano representaria o bear. Culpa, que no australiano seria culpa, no português ficaria xícara de chá ou café, e no americano eles acabam usando cup of tea ou coffee. Então, são culturas diferentes, são. E eles acabam representando palavras de forma diferente uma das outras. E no australiano, eles possuem bastante gíria. O que no inglês americano também tem, só que no australiano também, só que são palavras diferentes que eles usam. E é isso. Tchau! Do inglês australiano para o britânico e americano, há algumas diferenças gramaticais, como no uso do artigo antes do substantivo, como na frase Did you eat the strawberry? Que no americano é incorreto usar o the nessa frase.
Também há duas diferenças que nesse caso servem para o australiano e para o britânico, que é a primeira o uso do RE ao invés de ER, como nas palavras center e teacher, que ficam central e theater. No segundo, o uso do OUR ao invés de OU, como na palavra favor, que fica favor. Esses exemplos facilitam na identificação da variação. É possível identificar a variação pelo uso frequente do gerúndio, pois no australiano e no britânico é incomum o uso do gerúndio. Uma curiosidade entre o americano e o australiano é a palavra biscoito, que no americano fica cookie, e se escreve assim como vou botar aqui, e no australiano bicky. Bom, eu vou falar sobre os registros, o inglês formal e o informal. O inglês formal é mais utilizado em situações sérias e profissionais. O inglês informal em situações em que conhecemos a pessoa ou situações mais descontraídas. Um exemplo de palavra que existe no formal e no informal seria a palavra começar, que no informal ficaria start e no formal ficaria comece. As formas de cumprimentar também existem no formal e no informal, que no informal seria hey ou hi, que seria ei ou oi, e no formal seria hello, que seria olá, ou uma frase mais completa, que seria hello, how are you, que seria olá, como está você? No vídeo é possível perceber que a atriz faz uso do inglês informal, até porque ela se encontra em uma situação, em uma conversa, em que ela se sente que uma conversa mais descontraída e ela se sente mais confortável de falar daquela maneira.